Olá, eu sou o Márcio dos Santos Vieira, sou advogado, sou professor, atuo no mundo do direito há mais de 20 anos e nos últimos tempos eu tenho me dedicado a estudar, a tentar entender um pouquinho dos desafios da profissão da advocacia, né, frente a essas mudanças tão frenéticas do mundo atual, né. Nesse vídeo então eu vou comentar sobre os desafios do advogado nos dias de hoje, brevemente sobre isso, e vou falar sobre 4 aspectos bem práticos que a gente pode levar em conta para começar a se tornar um profissional do direito alinhado com os dias atuais, né? Então, a primeira coisa, assim, tem se dito cada vez mais que o mundo está mudando, que o mundo mudou e que isso afeta a vida das pessoas e afeta as profissões, né? E no mundo do direito isso também afeta? Eu digo que sim, claro, afeta sim, né? Então, para a gente começar a entender isso, a gente pode dizer que o que nós estamos vendo hoje não é simplesmente uma era de mudanças, né? A gente está vivendo uma mudança de era. Não é só um jogo de palavras, isso aí são autores importantes que estão dizendo isso, né? E o que quer dizer isso? A gente está saindo da era da sociedade industrial e a gente está entrando na era da sociedade do conhecimento, a gente está nesse processo de transição, né? Então, algumas palavras-chave vinculadas ao momento da sociedade industrial em comparação com os dias de hoje. Era uma época que as questões eram um pouco mais controláveis, mais previsíveis, o mundo tinha um ritmo um pouco mais lento, o mundo era um pouco mais estável, o pensamento era basicamente o pensamento cartesiano, né? Uma lógica mais linear, né? As pessoas conseguiam planejar um pouco mais as suas vidas em relação ao que é hoje, né? Hoje, então, o mundo está mais complexo, em alguma medida fora de controle, uma imprevisibilidade importante, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais instável, existe a tal da lógica exponencial, né? Situações novas que estão surgindo nos dias de hoje, que são importantes a gente levar em conta, que tendem a influenciar a vida profissional da advocacia muito brevemente, né? Então, assim, internet das coisas, inteligência artificial, nanotecnologia, lógica da abundância, a questão do Big Data, que tem a ver com a privacidade de dados que a gente põe na internet, né? A economia colaborativa, que tende a revolucionar as relações de trabalho, as relações de emprego, de prestação de serviços, né? A ideia dessa cultura da startup enxuta, né? O empreendedorismo, o mundo empreendedor tem se modificado barbaramente. Então são questões que estão, só para dar um pouco do conceito de questões com as quais a gente tem que lidar. Então, como é que a gente começa a lidar com isso? A primeira coisa é assumir uma postura. O pessoal da área, principalmente da área de recursos humanos, denomina como profissional em forma de T. O que é isso? É aquele profissional que tem um conhecimento especializado numa área de atuação, mas que tem a habilidade de conversar no idioma de outras áreas, né? Seja dentro do direito ou seja fora do direito, né? Que tenha condição de olhar o que está acontecendo no mundo ao redor. Não adianta ficar só dentro do seu conhecimento da área jurídica, né? Esse é muito importante. Sobre isso a gente pode falar num outro momento, né, detalhar como é que a gente se aprofunda na área de estudos, né? Eu, como professor, tenho algumas sugestões, algumas dicas para dar sobre isso. Mas o importante nesse vídeo de hoje é entender essa postura que tem que ser desenvolvida, né, do chamado profissional em forma de T, que se aprofunda numa área, mas que consegue ter uma ideia do todo, conversar com outras áreas, né? Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, é importante ter conhecimentos de gestão, está relacionado com o primeiro aspecto, né, mas conhecimentos de gestão, conhecimentos de administração, né? Porque justamente é no mundo dos negócios que está havendo uma revolução muito grande, né? A maneira como as empresas estão se relacionando, né? Como a riqueza tem circulado, né? O que está acontecendo aí, como é que se lida com essas coisas, né? Tem uma série de técnicas importantes para se aprender, né? Uma delas, por exemplo, isso serve para a gente atuar tanto dentro do nosso escritório, para adequar a vida do nosso escritório aos dias de hoje em dia, né, aos dias atuais, como também se relacionar com potenciais clientes que estão também dentro dessa lógica mais dinâmica, né? Por exemplo, o PDCA, né, a lógica do PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? Planejar, fazer, checar e agir. É rodar o PDCA. Esse é um exemplo de uma técnica dentre outras, né? Então esse é o segundo aspecto, tá, que eu estou falando aqui, né? Ter conhecimento de gestão, de administração. Terceiro aspecto, conhecer o que vem a ser a análise econômica do direito, que é uma abordagem do direito bastante pragmática, bastante prática, alinhada com os desafios dos tempos atuais, né? Um exemplo só para se entender. Na Operação Lava Jato, fora de questões ideológicas, políticas, tá? Não entrando nisso,
na Operação Lava Jato tem se usado fortemente uma questão chamada teoria dos jogos. Essa a teoria dos jogos vem da análise econômica do direito, né? Isso também se usa se usam esses conhecimentos, outros recursos da análise econômica do direito nos contratos, no processo judicial, em diversos outros aspectos. Então, conhecer isso aí é um diferencial também para lidar com os dias que vivemos hoje. E por fim, o quarto caminho possível para começar a lidar com isso é investir, aprofundar os conhecimentos nas chamadas soluções alternativas de conflitos, né? As clássicas: mediação, conciliação, arbitragem. Todas elas têm um aspecto muito importante, que são as habilidades negociais, né? Num mundo em constante mudança, nesse dinamismo, como a gente estava falando antes, é muito importante que o profissional tenha essa habilidade de se relacionar, de negociar, de entender, de solucionar conflitos, não apenas usando do poder judiciário, que tem sua importância sim, mas deixa de ser a única alternativa possível, ou deixa até mesmo, tende a deixar de ser a principal alternativa possível. Então, o mercado de trabalho não está só dentro ali do poder judiciário, né, para os profissionais do contencioso, né? Está em outras formas de atuar, né? E as soluções alternativas de conflitos são um aspecto bastante importante, tá? Então, assim, são esses 4 caminhos que eu queria dividir com vocês, tá? Uma primeira abordagem sobre isso, para começar a entender isso, tá? E como eu disse, eu tenho me dedicado a estudar esse tema, as mudanças que estão acontecendo nos nossos tempos, né? E gosto de dividir isso com colegas, com quem queira tratar. Então, por favor, se tu achou interessante esse tema, comenta aí, né? Vamos conversar, vamos iniciar um diálogo, porque é assim que eu entendo que a gente vai seguir progredindo e dando conta dos desafios do nosso tempo, né? Vamos crescer em conjunto, tá bem? Venha com a gente. Obrigado, um abraço.